Com o mundo desabando aos pés do Esquadrão 104, eles se movem em direção às suas vontades. Armin irá conseguir parar Connie? O que será que acontecerá com Jan, Mikasa e Float? Como será o desfecho de Honey e Hit? Teremos piedade da Pieck e do Magaf ao descobrirem quem são aqueles dois cidadãos que eles encontraram no final do último capítulo? Vamos a algumas respostas depois de um mês de espera. Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 126 de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal! Depois de um mês, nós estamos de volta aqui para comentar mais coisas sobre esse capítulo que dividiu a fanbase. E se você está curioso do porquê esse vídeo começar com a música tema de Vingadores, fique até o final que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, você já sabe, já deixa um like nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E saiba que mais cedo ou mais tarde o capítulo de Shingeki vai dar as caras lá no nosso Discord e você pode ler em primeira mão. Então, participa lá que o link está na descrição desse vídeo. O capítulo começa com uma grande resposta de um questionamento do capítulo 125. Como que a Hanji havia conseguido salvar o Levi? Durante todo o começo do capítulo, nas primeiras 3 ou 4 páginas ou algo assim, a gente vê todo o relance ali da Hanji e também do Levi. A gente percebe como a personagem conseguiu matar aqueles soldados e jägeristas que estavam perseguindo ela. A gente também conseguiu ali observar todo esse ponto dela ali tentando salvar o Levi, dela conversando com ele, dizendo claramente de que havia salvado ele daquela explosão, a queima-roupa tinha sido o seu próprio sangue Arkman, e toda essa perspectiva havia levantado alguns questionamentos na mente da personagem sobre o que teria levado o Levi naquela extrema situação. E quando a Hanji estava perdida ali nas suas construções, entre fazer uma espécie de cadeira de rodas, sendo que era levada por um cavalo, a gente começa a ver um lampejo e a personagem ouve a voz do Eren. Neste exato momento, ela percebe que tem algo muito, mas muito errado. E repare bem que não foi só a Hanji que viu, né, que a gente acabou observando nos caminhos, ouvindo ali a voz do Eren. O Levi estava no mesmo, né? Então, quando ela está ouvindo ali a palavra, quando ela está ouvindo a voz do Eren, quando ela olha para trás, ela vê o Levi. E a gente percebe que quem acordou o Levi foi o Eren. O Eren acaba conseguindo acordar o capitão e ele percebe toda a situação que o Eren havia criado mediante ao mundo, mediante aquilo que eles estavam realmente sendo tratados. O Levi acaba acordando sangue nos olhos, querendo saber aonde está o Zeke, e a Hanji acaba dando as informações para ele sobre tudo que havia acontecido, do Zeke já ter ido para Shiganshina, que a batalha já estava acontecendo na cidade e que o Eren havia conseguido despertar ali a coordenada. Todas essas falas, todas essas conclusões são dadas de momentos bem importantes para a gente chegar no momento crucial do final do capítulo 125, quando Hanji, Levi e também Magaf e Pieck acabam se encontrando. E por mais que as coisas pareçam ser tensas entre os quatro, entre o quarteto, nós conseguimos observar que a Hanji está lidando com toda aquela situação, ela está contornando e tentando criar um plano para agir junto com o Magaf e também com a Pieck. Eles acabam dizendo que os quatro têm o mesmo objetivo. Tanto Levi quanto também a Pieck, Magaf e também a Hanji têm o mesmo objetivo.
e eu já vou falar disso daqui a pouco, sobre qual seria esse mesmo objetivo. O Magafi fica com o pé atrás sobre toda essa circunstância, sobre toda essa situação. Ele fica meio apreensivo com toda aquela demonstração ali do Levi, mesmo enfaixado, ainda acaba realmente mostrando ali uma presença muito forte e eles acabam chegando em um acordo. O fato é que eu já estava cantando essa bola há muito tempo. E no vídeo de previsões eu tinha falado sobre isso, sobre o inimigo comum, sobre uma trajetória, sobre essa colocação do fato de terem feito um inimigo comum para fazer com que tanto marleanos quanto também eldianos se aliassem ali para confrontar o Eren. E durante o capítulo a gente vai falar mais sobre isso, mas todas essas conciliações e falas envolvendo Arrange, Magafi, Pique e Levi fizeram com que muitos fãs, tanto lá no Discord do canal, quanto também em outras fanpages, quanto também em vários tweets, chamassem até mesmo Arrange e o Levi de traidores. A gente percebe que a coisa está sendo um pouco ferrenha e como será que o Isayama vai conseguir terminar essa obra? Vamos com calma que ainda tem muita coisa desse capítulo para falar. E se vocês esperavam um time skip nesse capítulo, também aconteceu. Não foi um tempo que todo mundo já estava esperando, como de uma semana, 2 semanas, mas rolou um time skip de um dia, né? De uma noite, quando a gente começa a observar alguns personagens. A gente vê os colossais se movendo durante ali Parades, né? Por toda a Parades. Vemos o Jean como se estivesse tampando ali o ouvido para não ouvir o barulho do tremor dos colossais. Também vemos a Mikasa, que está inconsolável com toda aquela situação que está acontecendo. Vemos a Hit, que está dormindo um sono realmente muito tranquilo, como só a personagem tem. E também vemos a Annie e o Armin e a Gabi ali, de uma forma tentando ali pensar de um jeito para conseguir lidar com toda aquela situação. E até chegarmos finalmente em Connie e Falco durante todo aquele percurso. Connie então está naquela empreitada de realmente pensar naquela situação de dar o Falco para sua mãe devorar. Ele está pensando se aquilo é algo ético, se é algo realmente que ele teria que fazer, e logo ele fica se questionando se toda aquela ética é realmente movida de uma forma legal, ou se aquela situação pode ser feita porque eles estão em guerra, e na guerra tudo é possível de acordo com os pensamentos do personagem. E no exato momento, em um pensamento do personagem, ele acaba soltando o nome da Sasha, perguntando para a garota, como se ela estivesse ali, se ela entenderia o personagem se ele tomasse tal atitude. Mas o que o Connie não esperava era que o Falco estava ouvindo tudo isso. Porque quando amanhece e eles estão indo em direção a Rangaku, o Falco reconhece aquela cidade. E ele acaba dizendo para o Connie que ele sabia quem ele era por ter falado o nome da Sasha. Sasha, que era a garota que a Gabi havia atirado, e possivelmente o Falco ligou aquele dia, né, que acabou acontecendo aquele atentado em Libério, daquele ataque do Eren contra aquele distrito. A questão importante é que o Connie tenta desvencilhar dessa atitude, dessas coisas bem interessantes que acabaram acontecendo ali durante essa conversa, no fato de tentar fazer com que o Falco seja devorado pela sua mãe sem que ele perceba que ele agora é um portador. E a pior desculpa pode ser realmente criada pelo Connie. Por tudo aquilo que ele poderia ter feito, eu já tinha falado isso também nos vídeos de previsões e sobre o questionamento do Connie realmente ter esse poder ou não para sua mãe devorar o Falco. Eu já tinha falado neste vídeo que o Connie não é muito inteligente e que o Falco é muito mais esperto que ele, por mais que o Connie seja um personagem muito e extremamente forte. Ele acaba inventando a pior desculpa do planeta, que era que ele estava ali para escovar os dentes da sua mãe. Gente,
Fala sério, né, Cone? Como que você inventa uma desculpinha dessa que, cara, ninguém na face da Terra iria cair, e muito menos o Falco. Ele que tá ali sem entender nada, né? Ele fala assim, cara, que conversa estranha. Tipo, ok, né? Tá, beleza, né? Mas, tipo, não faz sentido. E quando vai começar essa escovação de dente, eis que chegam Gabi e também o Armin para impedir que o Falco seja devorado pela mãe do Cone. Antes de a gente falar sobre essas coisas que envolvem ali o quarteto também entre Gabi, Falco, Armin e também o Cone, tem um quadro bem interessante que é no time skip ali do dia para noite, que envolvendo a Gabi tentando segurar o cavalo e não conseguindo, e o Armin tentando contornar, fazendo com que o cavalo não jogasse ela de longe. Eu pergunto para vocês, será que essa é uma jogação ali do Isayama? É uma jogada do Isayama para representar os fãs de Shingeki que não gostam da Gabi? Será que o Isayama indiretamente está chamando esses fãs de cavalo e está fazendo de tudo para que os pensamentos ou também as atitudes da personagem não deem certo? Bom, deixe aí nos comentários o que vocês acham. Como eu falei pra vocês, Gabi e Armin chegam bem no momento exato para impedir com que o Falco seja devorado. A questão é que quando a Gabi vai falar ali para o Falco o que está acontecendo, ela acaba dizendo que ele é o novo portador do Titã Mandíbula. E se ele é o novo portador do Titã Mandíbula, isso quer dizer que ele devorou o Galliard e o personagem entra em choque. O Armin tenta se aproximar dessa atitude, mas o Cone acaba sequestrando o Falco, fazendo com que se ele se aproximasse, ele iria cortar o garoto. A questão acaba ficando nessa paralisação, nessas atitudes. O Armin não sabe o que fazer até que ele pensa no que o comandante Erwin faria, no que ele realmente poderia fazer. Ele chega à conclusão de que ele literalmente não é o comandante Erwin e que ele tem suas próprias estratégias. O Armin, então, numa atitude totalmente maluca, podemos dizer assim, completamente doida, acaba indo em direção à mãe do Cone e ali, no momento de tentar testar o seu amigo ou tentar ali realmente sacrificar a sua vida, ele se joga na direção da boca da mãe do Cone. O Cone está observando toda aquela atitude do Armin até que ele se joga na frente do personagem e impede que ele seja devorado pela sua mãe. Nessa questão de pontos de vistas, a gente começa a ver ali o Falco sendo consolado pela Gabi depois de perceber que ele havia devorado o Galliard, e também a gente começa a entender um pouco mais do Cone e por que ele havia voltado atrás. O Cone, durante todo esse tempo, desde Shiganshina até Rangako, ele começa a entender ali a vida e sobre como a sua mãe iria pensar dele, o que a sua mãe iria pensar dele se ele tomasse tal atitude. Ele falou, não, por mais que eu trouxesse a minha mãe de volta, ela nunca iria aceitar essa atitude minha. E desse momento em diante, ele já havia começado a pensar em desistir de trazer a sua mãe de volta à vida, pelo menos desse jeito, devorando um portador. E se estávamos nesse drama envolvendo a Armin e Cone, agora nós estamos falando de Mikasa e Louise. Sim, a personagem que havia sido muito machucada naquele confronto com os titãs, quando acabou sendo ferida por uma lança do trovão, estava com o cachecol do Eren. A gente já tinha teorizado, conversado sobre isso nos últimos capítulos, mas agora neste capítulo ficou claro bem sobre isso. E a Louise acaba dando uma informação bem interessante, né? Se você não sabe quem é essa personagem, não custa falar, não custa sempre lembrar que é a garotinha que a Mikasa acaba salvando lá no começo do mangá, que fez ela realmente se empolgar e tentar virar um soldado. Isayama realmente amarra as coisas de uma forma sensacional. E o fato é que ela acaba dizendo para a Mikasa que ela levou o cachecol até o Eren, e o Eren falou para ela que ela tinha que jogar fora, que esse pedaço de pano não era nada mais para ele. Mas a Mikasa realmente ainda consegue pegar o cachecol, demonstrando que ela ainda está
presa ao Eren e que ainda pode gerar uma grande surpresa mais pra frente, que eu já vou falar disso no final do vídeo. E no meio do capítulo a gente tem ali a confirmação de que os Colossais saíram de dentro de Paradis. E se os Eldianos estão livres do mundo todo, claramente eles vão fazer uma festa, um momento bem crucial para se fazer uma festa, e eles estão comemorando a libertação de Eldia. Naquelas falas sendo trazidas pelo Float ali ao lado de Jan e mais alguns soldados da tropa de exploração, o Float acaba dizendo ali que eles estão livres e que o Império Eldiano está de volta. Ele está falando como se fosse o porta-voz do Eren e as pessoas em volta ali de Shiganshina estão realmente afoitas com toda aquela situação. Bom, e a festa está rolando, todo aquele discurso está acontecendo e no meio das mesas, no meio daquela conversa entre Armin e Connie, envolvendo ali também o Falco, o Gabi, entre outros personagens, eles dão de cara com a Annie. E tudo aquilo vai se reunindo de uma forma muito de coincidência ou não, de planejamento ou não, mas todas as peças vão se encaixando para um final bem, mas bem polêmico. A questão é que a Annie se despede da Hit com um bilhete e a própria personagem ali, que é de uma forma bem desleixada, não tá muito aí com toda aquela situação de querer salvar o mundo, como a gente sabe como a Hit é, acaba realmente reclamando da única coisa de não conseguir comer toda aquela comida que ela havia trazido tanto para ela quanto também para a Annie. A questão mais importante deste capítulo vem agora, quando o Float acaba levando Helena e Onyakopon para serem condenados à morte. A Helena, ele acaba dizendo ali de que ela foi uma traidora, de que o Império Eldiano havia confiado a ela suposições sobre situações de estar realmente dando ali uma tecnologia nova para Eldia, para dar esses embasamentos para Eldia, para fazer ali com que eles conseguissem evoluir, mas ela estava trabalhando com Zack para dizimar os Eldianos da face da Terra. Mas o Onyakopon, que é uma figura bem interessante para mostrar como o Float é alguém muito fora da casinha, que não está batendo bem das ideias, só porque o Onyakopon não concorda com as atitudes do Float, o Float condenou ele à morte. Isso é extremamente perigoso, né? Como eu já falei para vocês, revoluções acontecem e sempre por trás de revoluções surge um líder extremo, né? Um líder que vai a um extremo de uma forma que não se tem controle sobre isso mais para frente. E o Float é exatamente esse líder. E o povo está uma muvuca, é uma falação, realmente parece algo como atire, 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 vocês precisam matar, são traidores de Eldia, são traidores aqui dessa nação. E o Float está realmente se regozijando com toda aquela situação, com tudo aquilo que está acontecendo. E eles são condenados à morte. O Float insiste ali para o Onyakopon ir para o lado deles, mas o personagem acaba jogando na cara deles que se for desse jeito, ele prefere a morte, porque os Colossais vão massacrar a sua família que está em Marley. E depois desse massacre, o que vai restar para ele? O que vai realmente demonstrar esse afeto para o personagem? Nada para ele depois dessa destruição vai importar. O Onyakopon que já deixou algo bem interessante nessa saga, dizendo que são as crianças que são o futuro, que são a resposta dessas circunstâncias. E a gente tem uma criança tão aguardada nessa obra que ainda pode ser a resposta de muita confusão que Isayama está fazendo em Shingeki. Claro que provavelmente assim espero, de uma forma proposital. Então, quando o Jan ali vai dar cabo tanto da Helena quanto da do Onyakopon, quando ele vai atirar na cabeça dele, ali a queima-roupa, o personagem erra. E quando ele dá um disparo, o Titã ali, o quadrúpede, aparece. Ele simplesmente aparece e vai para cima deles ali, e o fato é que o Jan acaba empurrando o Float
e o quadrúpede acaba conseguindo comer e devorar o Jan e também o Onyankopon e a Yelena. Tá bem claro que essa parte aí foi algo realmente tramado pelo Isayama, mas deixou o Float totalmente despreparado para esse golpe. E quando ele percebe, já é tarde, porque Mikasa e Annie já estão fugindo com muitos suprimentos, mas existiu uma pessoa, tinha uma pessoa na janela, alguém com uma figura misteriosa que estava observando eles fugirem. E a gente começa naquele questionamento, naquelas dúvidas envolvendo o Armin ali sobre o que fariam, e o Armin pede para eles seguirem em frente. Eles somem dali e vão em direção a algum lugar, enquanto nós temos o mangá dando foco para Jan, Pieck, Yelena, Onyankopon e Hanji. E nessa conversa, que é fundamental para a gente entender um pouco mais sobre os planos que estão por vir, a gente começa a entender que o Onyankopon foi salvo pelo Jan através de um plano que ele havia criado durante toda a noite passada. E através dessas circunstâncias, o ponto bem interessante desse capítulo, que eu achei de uma forma bem crucial, que merece até mesmo um vídeo, é que a Yelena foi salva por um requisito do Magafi. O Magafi falou assim: eu só aceito trabalhar nesse plano se a Yelena for poupada. Cara, é um questionamento bem interessante isso. Por que do Magafi ter feito isso? Isso já demonstra uma maneira muito especial de que o Isayama tem um futuro bem interessante sobre o Magafi na obra ainda. A gente pode discordar de alguns pontos, de não ter entendimento, mas esse é o futuro da obra. E com certeza nos próximos dias eu vou estar trazendo um vídeo para aprofundar um pouco mais sobre este assunto. Então a Annie acaba fazendo algo que muitos fãs de Shingeki já queriam ter feito há muito tempo. A Annie acaba acordando o Reiner na base da bica, na base da bicuda. Ela dá uma bicuda no personagem, dá um pontapé nele, fazendo ele tipo, cara, o que tá acontecendo? E quando ele percebe, ele tá cercado. Ele tá cercado por pessoas que ele conhece. E essa questão ali, quando ele tá realmente assustado com toda essa situação, o Falco fala pra ele assim: não, tá tudo bem, nós estamos juntos agora, nós somos aliados. E o Connie, ao lado de Armin, Mikasa, Annie, Gabi e Falco, ao som da música tema de Vingadores, acaba dizendo para o Reiner que eles estão ali para salvar o mundo. Bom, o capítulo acabou de um jeito muito polêmico, dividiu bem a fanbase, como eu falei no começo desse vídeo. Mas tudo bem, tudo legal, eles estão ali para parar o Eren, mas como que eles vão parar o Eren? Foi muito bonito, foi muita fala ali, estilo Vingadores, envolvendo a Ultimato, vamos lá derrotar o Thanos e tal. Mas como que eles vão parar o Eren? Não tem ali algo palpável envolvendo ao Eren. Não foi nos apresentado algo palpável no mangá para derrotar o Eren. A questão é, o que essa frase do Connie significa? O que é para ele salvar o mundo? É parar o Eren? É salvar no máximo de números de pessoas? É fazer com que as demais pessoas do mundo todo saibam o que aconteceu em Parades, que os Colossais estão indo em direção a eles? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários para a gente saber um pouco mais sobre essa situação envolvendo a esses Vingadores. Se é que podemos chamar eles agora desse jeito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Muita gente eu vi já discutindo sobre isso, sobre a versão em inglês, de não terem gostado de muita coisa que foi apresentado, mas estamos aí, né? O Isayama, em 125 capítulos, ele nunca nos decepcionou. Tem sempre momentos altos e baixos na história, mas o Isayama nunca pisou fora da caixinha de uma história bem concluída, bem interessante. Eu particularmente gostei desse desenvolvimento, não disse que foi maravilhoso, foi um capítulo ok,
Pra mim foi um capítulo melhor. Eu já não tava aguentando mais essa estagnação do Esquadrão 104 e até mesmo no meu vídeo de previsões eu acabei dizendo, né, que eles precisavam reagir. O título do meu vídeo de previsões do capítulo 126 era Reaja Esquadrão 104 e eles estão reagindo. Por mais que seja de uma forma totalmente louca, que a gente não consiga entender, eles estão reagindo. E é muito melhor do que como eles estavam antes. Isso é tudo, pessoal! Valeu!